Terceira questão. A linha de Kármán é uma linha que limita a atmosfera terrestre do espaço exterior e se situa a uma altitude de 100 km. É nela que se manifesta o fenômeno natural conhecido como aurora boreal. Sabendo que o raio da Terra mede 6,4 vezes 10 a sexta metros, a massa da Terra mede 6 vezes 10 a 24 kg, a constante gravitacional mede 6,7 vezes 10 a menos 11 metro elevado ao cubo vezes kg a menos 1 vezes segundos a menos 2, qual é o valor da aceleração gravitacional de um corpo que se situa sobre a linha de Kármán em metros por segundo ao quadrado? Considere a Terra como sendo um corpo homogêneo e estime o valor com duas casas decimais. Bom, então vamos lá. A questão diz pra gente que o corpo está situado sobre a linha de Kármán, certo? E a linha de Kármán, por sua vez, ela está a uma altitude de 100 km. Isso significa que a linha de Kármán está a uma distância de 100 km em relação à superfície terrestre, certo? Outra coisa que a questão diz pra gente, que é muito importante, é o seguinte, é que a Terra ela vai ser considerada na questão um corpo homogêneo. Então isso significa que o centro de massa da Terra ela vai estar situada exatamente no centro da Terra, no meio, certo? E a gente tem que considerar também, para efeitos de cálculo, a Terra como sendo um corpo perfeitamente esférico, ok? Então o que é que isso significa? Significa que o centro de massa da Terra ele vai estar exatamente no centro da Terra e a distância do centro de massa da Terra até a sua superfície vai ser uma distância equivalente ao raio da Terra. Tudo bem? Certo. Outra coisa é que o corpo que está situado sobre a linha de Kármán ele está sujeito a força-peso, certo? Porque ele sofre influência do campo gravitacional. E a gente sabe que essa força-peso a gente pode calcular como sendo o produto entre a massa desse corpo, certo? Que a questão não diz pra gente qual é a massa do corpo, e a aceleração gravitacional, que é o que a gente quer descobrir. Tudo bem? E a gente sabe que essa força-peso ela é, na verdade, resultado da interação gravitacional que existe entre esse corpo e a Terra. Tudo bem? Então, de acordo com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, a gente pode dizer que m vezes g, nesse caso, vai ser igual a m, que é a massa desse corpo que está sobre a linha de Kármán, certo? Vezes a massa da Terra, vezes g, que é o valor da constante gravitacional, tudo isso dividido por d ao quadrado, sendo d ao quadrado a distância entre os centros de massa de ambos os corpos. Tudo bem? O que é que a gente pode fazer aqui, primeiramente? A gente observa que, olha, a gente pode cortar m de um lado e o m do outro. Ou seja, o que é que essa questão está dizendo para a gente? Ela está dizendo que o valor da aceleração gravitacional em um corpo, ela independe do valor da massa desse corpo, certo? Ela depende exclusivamente da massa da Terra, da constante gravitacional e da distância entre os centros de massa desses dois corpos. Tudo bem? E aí, olha, a questão dá pra gente o valor da massa da Terra e da constante gravitacional, certo? Então a gente vai ter que G vai ser igual a 6 vezes 10 a 24, que é o valor da massa da Terra em quilogramas, certo? Isso aqui vezes 6,7 vezes 10 a menos 11, que é o valor da constante gravitacional da Terra nos valores do Sistema Internacional, dividido por d ao quadrado, que é a distância entre os centros de massa dos corpos. Só que se a gente observar aqui na figura, qual vai ser a distância entre os centros de massa desses corpos? Essa distância vai ser, na realidade, olha, a gente sabe que o centro da Terra está aqui e o corpo está a uma altitude de 100 km. Então, essa distância vai ser o raio da Terra somado com essa altitude de 100 km. Tudo bem? Já que esse corpo está situado sobre a linha de Kármán. Então, essa distância vai ser de 6,4
vezes 10 a sexta metros, tudo bem? Mais 100 km, que em metros vai ficar 10 a quinta metros, tudo bem? Tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, desenvolvendo um pouco mais essa equação, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar aqui o valor da aceleração gravitacional g vai ser igual a 6 vezes 6,7 vezes... Bom, no numerador a gente tem 10 elevado a 24 e 10 elevado a menos 11, tudo bem? E fazendo a operação deles, ou seja, conservando a base e fazendo a operação com esses expoentes, a gente vai chegar ao resultado que no numerador vai estar multiplicando por 10 elevado a 24 menos 11, ou seja, 10 elevado a 13. Tudo bem? Isso aqui dividido por essa soma de 6,4 vezes 10 a sexta mais 10 a quinta dá 6,5 vezes 10 a sexta. Tudo bem? E tudo isso elevado ao quadrado. Simplificando mais ainda essa equação, a gente vai ter que g vai ser igual a 6 vezes 6,7 vezes 10 elevado a 13. Tudo isso dividido por... Bom, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, eu vou distribuir essa potência de 2 tanto para o 6,5 quanto para o 10 a sexta. Tudo bem? E aqui a gente vai ficar com o seguinte no denominador. 6,5 elevado ao quadrado vezes 10 a sexta elevado ao quadrado. Ou seja, 10 elevado a 12. Tudo bem? E aqui o que eu percebo? Eu percebo que a gente consegue simplificar ainda mais. E como que a gente pode fazer isso? Simplifica esse 10 a 12 aqui com esse 10 a 13. Ou seja, conserva a base e subtrai esses expoentes. Então, 13 menos 12 vai dar exatamente 1. Então, a gente acha que o valor da aceleração gravitacional vai ser igual a 6 vezes 6,7 vezes 10, tudo bem? Já que 10 e 10 é a primeira, é a mesma coisa, dividido por 6,5 elevado ao quadrado. E agora, finalmente, resolvendo essa conta, a gente vai ter que o valor da aceleração gravitacional, fazendo um valor aproximado para duas casas decimais, vai ficar de 9,51 metros por segundo ao quadrado.